estaremos lendo a partir do verso de número 27. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16, a partir do verso de número 27. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas da prisão, puxando da espada, ia suicidar-se, pois pensou que os presos tinham fugido. Mas Paulo gritou bem alto: não faça nenhum mal a si, estamos todos aqui. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou correndo e, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora: senhores, que devo fazer para que eu seja salvo? Eles responderam: creia no Senhor Jesus e você será salvo, você e toda a sua casa. E pregaram a palavra de Deus ao carcereiro e a todos os que faziam parte da casa dele. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes as feridas dos açoites. Logo a seguir, ele e todos os membros da casa dele foram batizados. Então, levando-os para a sua própria casa, deu-lhes de comer e, com todos os seus, manifestava grande alegria por ter crido em Deus. Fiz uma pesquisa e a estatística nos diz que a cada minuto 112 pessoas morrem. Estatisticamente, acabam de morrer 112 pessoas no mundo. E a pergunta para nós nessa noite: onde nós estamos? Onde nós estamos quando nós presenciamos uma estatística que deveria abalar todas as nossas estruturas como Igreja de Cristo? Porque eu olho para a Igreja de Cristo, a agência do Evangelho, e identifico nela como um lugar onde deve apresentar para as pessoas o Evangelho. O Evangelho de Jesus. E já deve ter passado, já morreram mais de 200 pessoas em pouco tempo que nós acabamos de falar. Onde nós estamos? Eu olho para a vida deste homem de Deus, deste servo do Senhor, chamado Paulo, e olhar para este capítulo de número 16, irmãos, quando então Paulo começa a retratar a respeito da sua segunda viagem missionária. Paulo,
aquele que era o homem que perseguia a igreja, que matou muitos cristãos. Agora, esse homem que teve um trauma na vida dele, um trauma abençoador, que foi o evangelho alcançando a sua vida, e faz com que esse homem, ele abra mão de tudo, de todas as coisas, da sua própria vida, até disposto a morrer por isso, para pregar o evangelho. E aqui nós percebemos, amados irmãos, Paulo, no capítulo de número 16, o texto que ora lemos, Paulo chegando nessas regiões, ele chega aqui, vai dizer no capítulo 16, em Derbe, em Listra, vai chamar um homem para ser um companheiro dele, batiza este jovem chamado Timóteo, e chama Timóteo para ser com ele um pregador, um missionário do evangelho de Jesus. Diz ainda no capítulo de número 5, que a disposição de Paulo e de Timóteo e desses homens que foram chamados para pregar o evangelho, isso tudo fez com que, diz o verso de número 5, e as igrejas, elas eram fortalecidas na fé, dia a dia, e aumentavam em número. Onde nós estamos? Eles estavam pregando o evangelho. Eles estavam pregando o evangelho e sensível à direção de Deus, do Espírito Santo sobre a vida deles. Nós precisamos ser sensíveis e direcionados e conduzidos e compelidos ou impedidos pelo Espírito Santo. É Ele quem deve conduzir a nossa vida. Diz o texto, e percorreram a região de Frígio, Gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar o evangelho na província da Ásia. E ele chega em Mísia, mas o projeto dele era tentar ir para Bitínia. Diz o texto, mas continua o verso de número 5 dizendo: mas o Espírito de Jesus não o permitiu. E tendo contornado, foram para Troade. E aí, amados irmãos, percebam que chegando em Troade, um homem totalmente conduzido e sensível à voz e à direção do Espírito Santo, ele chega neste lugar agora em Troade, ele tem uma revelação, ele tem uma visão dada pelo Senhor, onde ele vê um homem da Macedônia, que estava em pé, dizendo: passe a Macedônia e ajuda. Imediatamente nós vemos que este homem, impelido pelo Espírito Santo, agora sensível a ele prontamente atende aquilo que deve ser a vida de um servo do Senhor, que deve ser um discípulo do Senhor. Ele não simplesmente atende os seus desejos, a sua vontade, aos seus caprichos, mas atende pela direção do Espírito Santo de Deus. Paulo queria ir para Bitínia, mas o Espírito Santo o conduz para a Macedônia. Ir para a Macedônia traria para ele um trabalho maior, atravessar um braço do Mar Vermelho, seguir uma boa caminhada de barco e uma boa caminhada de quilômetros a pé. O que nós aprendemos, meus amados irmãos, é que nós temos as nossas Bitínias, mas Deus tem para nós
as suas Macedônias. E é importante nós obedecermos ao Espírito Santo. E ele foi para Macedônia, onde o Espírito Santo o mandou. Porque a região da Bitínia era muito pequena em relação à Macedônia que Deus estava preparando para ele pregar. Preste atenção. Talvez você esteja querendo ir para a Bitínia e seja um caminho mais curto e mais tranquilo. Mas Deus quer te levar para a Macedônia. E Ele nos ensina o seguinte, que a Macedônia é um lugar maravilhoso e muito grande. E diante da Macedônia, a Bitínia se torna pequena. Você entende, no sentido espiritual, a respeito disso? Que vivermos na dependência e na direção do Espírito Santo é experimentarmos algo, coisas muito maiores que talvez nós ainda não tenhamos imaginado. Paulo, ele é um homem sensível ao Espírito Santo. Onde Paulo está, juntamente agora com Silas, eles estão pregando o Evangelho de Jesus. O texto mais adiante diz que, tendo navegado, verso 11, de Troade, fomos diretamente para Samotrácia. No dia seguinte, Neápolis. E aí ele vai para Filipos. E ele vai encontrar uma mulher chamada Lídia. Vamos no verso de número 14. Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava, e o Senhor lhe abriu o coração, para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos fez este pedido: se julgam que eu sou fiel ao Senhor, venha ficar na minha casa. E ela nos constrangeu a isso. Percebem, irmãos, homens conduzidos pelo Espírito Santo de Deus. E agora nós continuamos nos textos que se seguem. Ele chega agora num lugar e vai se deparar e encontrar com uma mulher adivinhadora. Diz o verso de número 16, veio ao nosso encontro uma jovem possuída de espírito adivinhador, ao qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus donos. Seguindo a Paulo e a nós, gritava, dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo, e anunciam a vocês o caminho da salvação. E Paulo, diz o verso 18, ele fica extremamente indignado, porque entende que esse espírito de adivinhação é um espírito demoníaco. Ele vai então repreender e vai dizer: em nome de Jesus Cristo eu ordeno que você saia dela. E na mesma hora o espírito saiu. Paulo criou um problema, porque aquela região e aqueles homens, diz o verso de número 19, tinham como lucro esse comércio de adivinhação, que era proporcionado pelo esse espírito de adivinhação e que dava lucro para aquele lugar e para aqueles homens que tinham aquela mulher. E então eles levantam uma ação, arrancando Paulo e Silas, o arrastando para a praça, e fazendo grandes males, rasgando as suas roupas, diz o verso de número 22, açoitando-os com varas, e depois de lhes darem açoites, os lançaram na prisão.
Essa é um pouco do que está acontecendo aqui com estes servos do Senhor. E agora, propriamente dito, nós chegamos ao texto que nós lemos. O motivo porque Paulo e Silas, eles estão na prisão. E aí a gente entra no verso 25 ainda, contando o que está acontecendo ali quando eles estão na prisão. Diz o texto: por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros da prisão escutavam. Onde nós estamos? Paulo e Silas, eles estão louvando a Deus, presos no corpo, mas com a alma livre. Eles não foram aprisionados pelo cárcere interior. Mesmo, queridos irmãos, injustamente tendo sido espancados, açoitados com varas, presos, humilhados, jogados no interior da prisão, Paulo e Silas não reclamam da vida, não amaldiçoam a sorte, não descreem a Deus a quem eles serviam, mas a despeito de tudo aquilo que eles estavam enfrentando, que eles estavam sofrendo, por conta da fé deles, a despeito da injustiça, dos açoites e das dores físicas e da prisão, esses homens, eles estão orando, eles estão louvando a Deus. Onde nós estamos? Nós vivenciamos uma geração de crentes que por muito pouco, por muito menos, passam por uma luta, passam por uma dificuldade, passam por uma prova, apostatam da fé. Esse Deus não serve para mim, porque eles não querem o Evangelho, eles querem o benefício do Deus do Evangelho. A despeito disso, Paulo e Silas estão louvando a Deus. Não podia perder o momento, né, Turley? Vai cantar amanhã? Ele perguntou. Claro que sim. Está chorando, louve. Está sofrendo, louve. Não importa, louve. Seu louvor invade o céu. Cassiane, né? Quem é da minha geração, mais para trás um pouco. Não, da minha geração para frente. Para trás não, né? Porque ela é mais nova que eu, né? Então, parte da minha juventude, mas ela já era mais novinha, né? Meus amados irmãos, a despeito de toda a dor, de todo o sofrimento, eles estão orando, eles estão louvando a Deus. O louvor desses homens, seu louvor invade os céus, estava invadindo os céus, invadiu o cárcere, invadiu a vida do carcereiro de Filipos, que diz o texto que o carcereiro dormiu, ele dormiu, ele ficou tão em paz. E nós estamos falando, meus amados irmãos, de um homem que está solto e que aprisionou, mas a sua alma, ela está aprisionada. E aí, naquele momento, diz o texto, no verso 26, de repente veio um terremoto.
sacudiu os alicerces da prisão. As portas se abriram, as correntes de todos os presos se soltaram. Antes eu preciso lembrar de um texto sobre nós sermos cristãos de fato, que Paulo vai dizer: em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não abandonados, somos derrubados, porém não destruídos, levamos sempre no corpo o morrer de Jesus Cristo, para que também a vida de Cristo, se revele em nós, se manifeste em nosso corpo. Ali o carcereiro dormiu. Os presos, juntamente com Paulo e Silas, estão em paz, escutando aquelas canções. E aí, meus irmãos, o quanto Paulo e Silas poderiam naquele momento estar lamentando, murmurando, lamuriando por tudo aquilo que eles estavam vivendo. E imediatamente, com aquele louvor, conforme lemos o texto, há um grande terremoto. Que este terremoto só potencializou o terremoto que estava no coração daquele carcereiro, que quando ele vê aquela cena, aumentando os terremotos interiores que estavam dentro dele, potencializam com esse terremoto exterior. Imediatamente aquele homem, vendo as portas da prisão abertas, ele pega a espada e tenta tirar a sua própria vida, suicidar-se. Mas Paulo gritou: não te faças nenhum mal. A si mesmo, nós estamos aqui. Meus amados irmãos, temos um personagem que traz um sofrimento interior, que não é apenas a questão de um perigo na sua vida, de uma perda de um emprego, não é nada disso, mas se nós formos pensar com mais profundidade, imaginarmos que este homem sofria muito mais, a sua alma, ela estava aprisionada. Onde nós estamos? Paulo e Silas, eles estavam testemunhando a respeito de Jesus, porque agora aquele homem que prendeu, que agora ele está aprisionado, vê naqueles dois servos do Senhor, homens libertos pelo poder do Evangelho de Jesus, e olham para aquele homem, aqueles homens, melhor dizendo, e já não os trata mais como escravos, já não os trata mais como presidiários, mas os chama de senhores. Que devo fazer para que eu seja salvo?
procure ajuda só para quem possa te ajudar. Aquele carcereiro, ele vê vida com Deus. Ele vê homens santos, homens tementes a Deus, homens que despertam a sua vida, que acalentam o seu coração. Onde nós estamos, Paulo e Silas estão testemunhando o Evangelho de Jesus. Onde nós estamos. E eles perguntam, ele pergunta, o que devo fazer para que eu seja salvo? Você tem sido resposta para a pergunta de pessoas que estão em sofrimento? Paulo responde: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo, tu e toda a sua casa. Imediatamente, como evangelho inclusivo, eles batizam aquele homem e toda a sua casa. E a grande festa naquele lugar, a grande celebração, a ponto deles estarem à mesa juntamente com Paulo e Silas na casa daquele carcereiro de Filipos, que foi um dos primeiros a se converterem naquela cidade da Macedônia. Paulo e Silas foram aprisionados, e foi nas trevas da prisão que Deus trouxe luz, transformação e salvação na vida do carcereiro e de toda a sua família. O paradoxo da vida, meus amados irmãos, é que muitos estão presos fisicamente, mas as suas almas estão livres, tal como Paulo e Silas. Eu quero dizer que talvez você esteja passando por lutas, por sofrimento, por dores, por prisões que a vida te trouxe. Talvez a sua vivência seja de muitas dores, com muitos sofrimentos, mas você está livre pelo poder do Evangelho. Ao passo que muitos estão livres fisicamente, mas suas almas estão em trevas e em cadeias, tal como aquele carcereiro. Aproximadamente 30 minutos ou menos de palavra, já morreram mais de 6.000 pessoas. Onde nós estamos? Onde nós estamos? Preocupados com o quê? Paulo e Silas estão pregando o Evangelho. Paulo e Silas estão louvando a Deus.
Paulo e Silas estão testemunhando o Evangelho. Onde nós estamos? Eu quero trazer uma aplicação para a gente, não apenas nos voltarmos e pensarmos na possibilidade de algumas pessoas que nesse momento estão partindo. Mas eu queria pensar de pessoas que talvez estejam até aqui, estão aqui na igreja, estão sofrendo, estão em dores. Não falei, né? A cada 40 segundos, uma pessoa suicida-se, tal como este homem queria fazer. Sabe? Queria dizer para você que dentro da igreja tem gente sofrendo. Tem gente até com ideação suicida. Tem gente que não está aguentando mais. Tem gente que está com problema no casamento. Tem gente que está passando dificuldade financeira. Está desempregado. Tem gente que está enfermo. Tem gente que perdeu a perspectiva de vida, não tem mais alegria. Onde estamos nós? Quero fazer 2 perguntas e 2 convites. Se você é alguém que é assim, que está assim, tu está sofrendo, a tua vida está difícil, você está passando por dores, e você deseja que a gente ore por você, pela sua vida. Você precisa, às vezes, só de um abraço. E talvez a gente, às vezes, erra, irmãos, porque a gente forma no nosso grupo guetos dentro da igreja. A gente cumprimenta pessoas e quando esse esse carcereiro, ele é batizado, o batismo significa inclusão. Então, quando alguém está aqui dentro, passa pelo batismo, passa pelo momento do ingresso na igreja, nós estamos incluindo as pessoas. E às vezes a gente passa por pessoas e não conhece a história delas. Tem gente que está sofrendo. Tem gente que não tem mais força. Se o que eu estou falando nesse primeiro momento, nesse primeiro convite, diz respeito à tua vida, eu gostaria que você viesse aqui à frente. Eu gostaria de orar por você. Esse é o primeiro convite. Segundo convite é o seguinte: tem gente que está assim, eu sei que tem gente que está passando por isso. Se tem gente que está assim, que está passando por isso, e agora eu queria dizer, e queria convidar, e eu gostaria que esse convite, ou melhor, que essa resposta, eu desejo que seja de todos nós. Onde a gente pode, já está aqui o Eduardo e o Everton, eu vou usar eles como figura representando. Se eles estão vivenciando uma dor, uma luta, um problema, seja na vida, em áreas quaisquer que forem, nós que somos a igreja, precisamos dizer, tal como Paulo e Silas: Eduardo, Everton,
nós estamos aqui. Onde nós estamos? Enquanto pessoas morrem, enquanto pessoas sofrem, enquanto pessoas agonizam, onde nós estamos? Fazemos como que essas pessoas estivessem invisíveis para nós. Sabemos que elas estão com dores. Eu sei que toda a igreja poderia fazer isso, mas eu pergunto, estão eles aqui? E eu não estou os expondo, apenas estou exemplificando. E quem vai dizer para eles: Eduardo, Everton, nós estamos aqui, conta comigo, conta com o meu apoio, qual é a tua dor? Quem vai vir aqui para dizer para eles que nós estamos aqui? Esse é o convite para você vir aqui, para dizer: olha, nós estamos aqui, conta comigo. Não generaliza, não fala assim, conta com a igreja, não fala, conta comigo. Eu estou te convidando para você também dizer para eles aqui. Pode até vir mais além do Vinícius, pode vir até mais gente. Enquanto nós cantamos uma canção, reitero o primeiro convite. E não é apelação porque eu não gosto, é um convite. Quem está com dor? Quem está sofrendo? Quem possivelmente está até com vontade de dar cabo na vida? Pode vir. E quem vai dizer o seguinte: eu estou aqui, nós estamos aqui, nós vamos ficar em pé. E aí eu entendo que a igreja está junto, mas quem pode representar e dizer: nós estamos aqui, cara, conta comigo, conta com o meu abraço, conta com o meu carinho, eu estou aqui, não guarda a tua dor não, se não quiser falar, não precisa falar, mas se quer meu abraço, quer meu acolhimento, quer minha ajuda, tu está passando por dor, estou aqui, conta comigo. Se não quiser falar nada, eu só vou ficar aqui do teu lado e vou chorar contigo. Nós estamos aqui. Enquanto nós cantamos uma canção, os dois convites estão postos. Já vai passar.
Confia que Ele é contigo. Confia que use a tua fé. Confia, tudo já vai passar. Não pare de adorar, não pare de lutar. Tua dor regará a tua fé. Confia, pois o Senhor é contigo, Ele não te abandonará. A esperança e o bom futuro, não pare de acreditar. Confia, pois o Senhor é contigo, Ele não te abandonará. A esperança e o bom futuro, não pare de acreditar. O teu Deus nunca te deixará. Não pare de adorar, não pare de lutar. Não pare de adorar, não pare de lutar. Tudo vai passar, tudo vai passar. Confia no Senhor, espera no Senhor. Ele é contigo. Confia, pois o Senhor é contigo, Ele não te abandonará. A esperança e o bom futuro, não pare de acreditar. Confia, pois o Senhor é contigo, Ele não te abandonará. A esperança e o bom futuro, não pare de acreditar. O teu Deus nunca te deixará. O teu Deus nunca te deixará. O teu Deus nunca te deixará. A gente tem dificuldade de expor as nossas fragilidades. Mas Deus sabe que todos nós, muitas vezes, passamos por momentos muito dolorosos, bastante difíceis. Talvez o que eu estou falando não diz respeito aos que estão aqui, diz respeito à tua vida. Só que a gente quer manter que a gente está bem, mas a gente não está bem. A gente precisa pedir ajuda. A gente precisa pedir ajuda e socorro. Sabe? E o desejo do meu coração também é que todas essas pessoas necessitadas, que estão em sofrimento, possam pedir socorro. E que a gente tenha pessoas que possam ajudar. Conta comigo, nós estamos aqui, eu estou aqui contigo, eu estou para chorar contigo, eu estou para te abraçar. Senhor, nós colocamos a nossa vida, ó Deus, apresentando sobre dois aspectos. Se há da nossa parte falta, se há da nossa parte distanciamento de irmãos que estão sofrendo, de pessoas que estão sofrendo, de pessoas que morrem e às vezes a gente perde o fervor missionário de ir alcançar as almas que estão se indo. Desperta o nosso coração. Meu Deus, para aqueles que estão passando por lutas, por momentos tão difíceis, que elas não estão aguentando, a alma está aprisionada, a
dor emocional intensa, às vezes de se tornar até física. E muitos desses às vezes se sentem sós. Quando não se sentem sós, se sentem, têm a impressão de que são invisíveis, de que as pessoas não veem, de que as pessoas não olham, e de que o semblante deles, de que as pistas e as dicas que eles estão dando são de me ajuda, me ajuda. Mas muitas vezes a dureza do nosso coração não permite com que a gente veja. Trabalha em nós e socorre essas pessoas. Ó Deus, muda a sorte dessas pessoas, em nome de Jesus, amém. Deus abençoe, pode sentar.